Eu adoro crise. Você sabe por quê? Quem está preparado para a crise, planejado, faz a festa. E esse podcast é para você do setor da saúde, médicos, dentistas, pessoas que tenham clínica e querem entender a fundo qual que é a grande nuance desse setor. A saúde financeira, tanto da pessoa física como do negócio, ela começa quando a gente entende que, apesar dele ser o dono, são negócios separados. Qual estratégia nós vamos utilizar para aumentar o faturamento da sua clínica para que a sua clínica possa te pagar o que você quer ganhar, porque hoje ela não te paga. Eu queria que você trouxesse experiências e até pontos práticos, Adriana, que você vê até para poder diferenciar essa parte de lucro líquido e necessidade de capital de giro. Faturar é diferente de receber. E como o médico e o dentista, eles começam a girar muito dinheiro, ele tem a falsa impressão, muitas vezes, que ele está ganhando muito. Porque tudo depende da capacidade que ele tem de aumentar a venda, que hoje em dia a concorrência é muito alta, e de diminuir custo. E a pergunta que eu te faço é, como que o empresário aposenta? E no ar, começando mais um episódio do BaiCast, o podcast da Baicon, onde falamos de empreendedorismo, gestão, avaliação de empresa e, claro, compra e venda de negócio. E esse podcast é para você do setor da saúde, médicos, dentistas, pessoas que tenham clínica e querem entender a fundo qual que é a grande nuance desse setor. Trouxemos a grande especialista Adriana. Seja muito bem-vinda ao BaiCast. Muito obrigada, Rafa. É um prazer estar aqui, poder contribuir, né, para todos os profissionais da saúde, né, falar um pouquinho como é que funciona os bastidores aí das finanças, da gestão. Exatamente. De clínicas e consultórios. E isso é um ponto muito importante porque, por mais que a gestão ela seja ampla, quando a gente entra por um detalhe que é a visão da saúde, né? Geralmente médicos e dentistas, que eles são grandes geradores da própria receita, é onde que começa ali a misturar. A bagunça. E aí a gente precisa, então, colocar a ordem até para poder profissionalizá-los cada vez mais. Exatamente. Então, eu queria que você desse um contexto, principalmente nessa parte, né, da gestão financeira, da gestão estratégica, quando você entra para esse setor, para esse nível, né, de detalhes. E como que começa, então, uma anamnese a entender ali essa estrutura mesmo do projeto, as grandes dificuldades que eles têm? Como que você vê, então, aí esse mercado como um todo? Vamos lá. Eu sou da área de saúde, né? Eu sou fonoaudióloga. Então, na verdade, eu tive minha clínica, tive uma clínica de sucesso também. Foi quando eu comecei a entender como é que funcionava aí essa parte de gestão, a parte do financeiro, a parte contábil, vendi. E aí, assim, nós da área de saúde, os médicos, os dentistas, enfim, a gente não foi feito para falar de dinheiro, né? Trabalhar e atender e a parte prestar da saúde é quase que fosse alguma coisa que você tem que fazer em doação. E, na verdade, quando o profissional de saúde, quando o médico, o dentista, ele abre a clínica dele, está abrindo uma empresa. Né? Exatamente. Mas quando ele começa, ele quer exercer a profissão, ele quer atender o paciente. Mas, felizmente ou infelizmente, vai depender do jeito, né, que a gente olhar para esse lado, é uma empresa. E como toda empresa, ela precisa ser cuidada e olhada para que ela seja rentável, para que ele não tenha problema tributário, fiscal. Mas, no início, é tudo uma coisa só. Então, começa uma mistura ali da pessoa física com a pessoa jurídica, que é comum em qualquer área, né? Porque o médico, o dentista, assim como os outros empresários, ele é o dono do negócio. Sim. E ele acha que é tudo uma coisa só, e na verdade não é. Né? A saúde financeira, tanto da pessoa física como do negócio, ela começa quando a gente entende que, apesar dele ser o dono, são negócios separados. Então, quando eu entro, Rafa, numa clínica para começar a fazer o atendimento, a primeira coisa que eu faço é entender como é que é a lógica desse funcionamento. E normalmente é assim, está tudo muito misturado. Os controles financeiros são feitos muitas vezes ali no Excel. Ele anota as informações, mas ele não entende e analisa aqueles dados, ele tem os dados e outros nem isso. E aí, o que eu entro é, então, entendendo como ele faz, vendo qual a melhor ferramenta para a gente utilizar, porque eu sempre falo que financeiro é um tripé, que é a ferramenta, o gestor e a rotina.
Se a gente tira um desses, não vai funcionar. Financeiro não é difícil. Eu falo que a maior falácia que tem é falar para que médico e gente de saúde nunca vai entender financeiro. Mentira, eu estou aqui, eu sou a prova viva disso. Sim. Agora, a gente tem que ter uma predisposição no sentido de querer entender um pouco do nosso negócio. E quando a gente tem esse tripézinho funcionando, não importa o tamanho da empresa, a gente começa a ver os resultados acontecerem e é quase uma mágica a satisfação que os profissionais têm na área de saúde quando eles começam a entender que o negócio deles é rentável e que eles podem trabalhar, atender o paciente e ainda ganhar dinheiro com isso. Esse é o setor que eu mais gosto, por incrível que pareça, porque é o setor que a gente mostra com muita clareza como que o empresário ele mistura muito o empreendedor ali do executivo, da pessoa que está exercendo a função como um todo. No valuation isso é muito claro, porque o médico é ótimo para falar, meu negócio é ótimo, eu tiro 100 mil por mês. Aí quando você vai fazer uma análise da clínica dele, você fala, não, legal, mas quanto que custa a sua mão de obra? Todo esse trabalho, essa geração de receita que você criou, isso você vai ter que transferir para o profissional médico que fez. Tudo bem que as pessoas são iguais, mas agora eu quero entender quanto vale a sua clínica, né? Não vou vender você, mas sim o seu negócio. E aí é onde que começa, né? Não, aí quando a gente vê ali a produção da pessoa, foi 70, 80 mil. Falei, se tira isso, então, na verdade, o seu negócio oferece 20. Então, você como empresário tem 20 mil, você como especialista tem X. E quando a gente, então, consegue entender isso, fica até mais fácil para explicar para os outros setores. Isso. Porque, no final, são empreendedores, né? Um engenheiro não formou para ficar ali atrás de uma planilha. Ele foi para fazer um eletrocentro, criar ali uma ponte, alguma coisa. As indústrias, né? As empresas como um todo, elas têm essa deficiência muito grande. Mas eu brinco muito com isso, porque a clínica é ótima na visão do sócio, mas como a gente começa a separar, a gente tem que entender que são elementos distintos, são visões diferentes e alternativas que a gente vai ter que atender aí com essa... Quando eu entro na clínica, estou lá fazendo a minha primeira reunião, eu pergunto para eles assim, tá bom, quanto você tira por mês? Não sei. O que sobra? Não sei. Quanta gente mas o que você precisa? Se eu te fizer uma pergunta hoje, quanto que você precisa tirar daqui para levar para sua casa para pagar suas contas? Adriana, não sei, eu vou tirando. Eu sei quanto que eu tiro para pagar o cartão de crédito. É isso que ele sabe. Então, quando eu começo, a primeira coisa que eu falo com ele é assim, vou te dar um salário. Hoje, a sua clínica, com faturamento X, ela tem uma capacidade de pagar um salário. Exemplo, a clínica fatura lá 100 mil reais por mês. Então, tudo bem, ela vai te dar um salário ali de 30 mil. Você vai pegar esse dinheiro, vai levar para casa, o que você vai fazer com ele não me interessa. Uhum. E ele vai entrar no relatório gerencial, né? Vai entrar antes do resultado, como parte do custo operacional da empresa, para aí sim, como você falou, no final eu consigo apurar qual é o lucro, o resultado real da clínica, da operação, pagando a mão de obra. Porque se ele não estiver ali fazendo, ele vai ter que contratar alguém para fazer. E isso é muito difícil para eles entenderem. Muito difícil. Porque eles se confundem com uma pessoa que é o especialista gerador da receita com o dono. Ah, tudo já é meu, então tudo vem para mim. Não. E isso, quando você começa a traduzir para eles, isso é interessante porque abre, né, um bug, uma tela azul na cabeça do empresário, ele começa a pensar de uma forma até mais estratégica. Exatamente. Ele fala, poxa, é mesmo, se eu teria que pagar, por que agora eu não começo a profissionalizar, fazendo com que a minha clínica, o meu negócio comece a crescer? Contratando médicos, dentistas, fisioterapeutas, o que seja o corpo clínico ali, né, da atividade. Então, a gente tira o empresário da frente e vem o empresário sendo formado. E ele começa a falar assim, Adriana, mas eu estou trabalhando tanto para ganhar isso. Eu falei, como um empresário. Então, se você quer aumentar, qual estratégia nós vamos utilizar para aumentar o faturamento da sua clínica para que a sua clínica possa te pagar o que você quer ganhar, porque hoje ela não te paga. Então, ele muda o olhar. Eu falo que ele vai receber de duas formas, como aquele que está executando e como dono de empresa que recebe uma distribuição de lucro se a clínica der lucro. Se performar. Se performar, porque senão ele não
Ele não faz isso. E antes de distribuir lucro, ele tem que ver se precisa deixar capital de giro na conta, ele precisa ver se ele tem uma reserva de emergência na empresa, ou se ele vai reinvestir, né, na clínica. Então, algumas especialidades, por exemplo, a área de dermatologia, a gente tem máquinas, tecnologias muito caras, que às vezes precisa ser investido. Então, essa tomada de decisão fica muito mais fácil quando a gente separa tudo, o médico já levou o dinheiro dele para casa, e aí ele vê o que sobra para poder analisar como que ele vai crescer o negócio dele. E uma coisa que você fala que é muito interessante é justamente capital de giro, que é outra coisa que eles não entendem, né? Porque uma coisa é o que eu gero de lucro ali da minha operação, depois eu tenho que tirar parte de depreciação, daqui a pouco a clínica, o consultório, as coisas que eu estou utilizando diariamente, elas vão ali perder vida útil, eu vou ter que comprar, que é a depreciação. Isso. E aí eu venho para o lucro líquido. Na cabeça deles, o lucro líquido já pode pegar tudo e já ali viver, sobrou 50 mil, é tudo meu. E aí é onde que a gente começa a entender como que a saúde e as empresas começam a adoecer na visão financeira por não ter esse entendimento. E o capital de giro ele é muito isso, principalmente para a clínica. Fiz uma consulta hoje, mas o plano só vai me pagar daqui 60 dias. Então, eu vou precisar manter esse cliente que, por mais que tenha utilizado a minha hora deste mês, internet, contador, secretária, a minha própria mão de obra este mês, isso só vai refletir em um outro momento. Eu queria que você trouxesse experiências e até pontos práticos, Adriana, que você vê até para poder diferenciar essa parte de lucro líquido e necessidade de capital de giro para os empresários. Primeira coisa que eu explico para eles é o seguinte: faturar é diferente de receber. Porque quando a gente entra na planilha de Excel deles, eles põem assim, vendi 100 mil, paguei 70, sobrou 30. E na verdade não é. Porque você vendeu como? Foi parcelado de 10 vezes? De 5 vezes? Então, se eu vendo no crédito que seja direto, 30 dias, 100 mil hoje eu não recebo nada esse mês. Eu vou receber daqui 30 dias. E eu tenho várias despesas para pagar que vencem antes do meu recebimento. Então, quando a gente faz a estruturação financeira e eu coloco a ferramenta que a gente vai usar, eles conseguem visualizar o que eles têm para receber e o que eles têm para pagar. E aí eles falam assim: nossa, Adriana, eu só tenho dinheiro para 15 dias. Eu falei: E nós temos, mais 30 mil para pagar. Como é que nós vamos fazer? Exatamente. E esse é um ponto, assim, crucial que você toca, porque se ele não entende isso quando ele é uma operação de 30 mil de necessidade... Você já pensou o tamanho do buraco lá na frente? Exatamente. Aí começam a vir falhas de caixa de 3 milhões de reais, mas tudo teve origem nessa falta de entendimento que ele não teve. Fora a alavancagem financeira. Porque como o médico e o dentista, eles começam a girar muito dinheiro, ele tem a falsa impressão, muitas vezes, que ele está ganhando muito. E não tem controle. Ele tira, ele mantém um padrão de vida muito mais alto. Aí vai num congresso, o colega comprou a tecnologia tal, ele também quer comprar, porque acha que tem que comprar. Ele compra, ele parcela de várias vezes. E aí, quando ele vai ver, ele já se embolou daquilo de uma maneira tal que é difícil a gente mudar o cenário ali. Né? Porque tudo depende da capacidade que ele tem de aumentar a venda, que hoje em dia a concorrência é muito alta, e de diminuir custo, os gastos. Né? Mas esse entendimento que eles passam a ter do fluxo de caixa, quando o médico entende, aquilo para ele é quase que sagrado. Sabe? Então, eles fazem lá a conciliação bancária, fazem as entradas direitinho, conseguem visualizar, e aí a gente vai fazendo os encontros para tomada de decisão. Então, agora, por exemplo, eu entro a partir de novembro com os clientes, é a hora que a gente faz planejamento para o ano que vem. Então, qual que é a estratégia de crescimento? Vamos contratar mais gente? Não vamos contratar? Vai haver um aumento da sua clínica? Como é que nós estamos de caixa? Né? Tem os períodos de baixa, que é normal, ele vai ter que deixar uma reserva para aquele período, e aí ele pode sair de férias tranquilo. Mas é uma mudança mesmo, sabe? De mindset, da maneira de entender aquilo como uma empresa. Exatamente, eu acho que está sendo muito, muito importante, sabe, essa tradução de uma forma bem direta e objetiva, porque o empresário tem que entender que se ele não entende a essência dessas pequenas diferenças de lucro para necessidade de capital de giro, e ele começa a embolar e não começa a ver que são elementos distintos, né? O CNPJ está ali
respondendo por um CPF, é onde que as empresas começam ali a ter discrepâncias. Por que o meu vizinho tem uma rede de clínica de dermatologia e eu estou mal conseguindo ganhar 20 mil por mês como médico, com máquinas caras aqui dentro? E aí a gente começa a entrar num segundo ponto que você trouxe, que é planejamento estratégico. Não vai ser eu que vou falar, vai ser você que tem que ser feito todos os anos. O que o empresário pensa? Eu concebi a Baicô lá em 2019, o projeto está todo na minha cabeça, então para que eu preciso ficar revisitando isso, pensando se vai contratar ou não? E o que eles começam a deixar muito ali à deriva mesmo à própria empresa. E aí é onde que a sorte dá oportunidade para quem se prepara cada vez mais. Exatamente. Deixa eu te falar, eu adoro crise. Você sabe por quê? Quem está preparado para a crise, planejado, faz a festa. Porque o mercado, né, a gente falar de macroeconomia e do que está acontecendo aqui no Brasil também, a gente tem sinais, está ali. Se você senta, vamos entender o que está acontecendo. Deixa eu entender o que faz sentido para mim. Deixa eu entender quais são os meus custos, porque uma coisa muito importante também é querer copiar preço do outro sem saber realmente são os seus custos da sua empresa para entender sua margem de lucro real a partir da sua precificação, né? Então, quando você sei o que eu quero, quem eu sou, meu posicionamento, até onde eu posso ir, se eu quero parceiro, não quero parceiro, se eu vou crescer a clínica e qual a minha capacidade financeira de crescer, quando eu tenho uma reserva e tenho isso claro, quando vem uma crise, aparece um monte de oportunidade. Eu tenho opções de contratação, às vezes, de pessoas muito boas que estão sem emprego mais baratas. Eu consigo, às vezes, um aluguel com uma carência maior, mas isso vem de um planejamento anterior. Se você deixa para fazer em cima da hora, o que vai sobrar para você é pegar dinheiro caro no banco, porque você se endividou. Então, assim, tem que fazer planejamento estratégico, planejamento financeiro. Quem já está um pouquinho na frente, um planejamento orçamentário para o próximo ano, para começar, para ter menos surpresas, né? Esse é um ponto fundamental. E é justamente isso, né? Eles querem crescer, de repente vem um concorrente fazendo algum movimento e fala, se ele fez, eu tenho que fazer. Isso. E isso vai desencadeando ali uma série de efeitos que vão impactar no crescimento da empresa. É isso que eles não entendem. Eles acham que, não, é só pegar um financiamento aqui e comprar uma máquina de R$500 mil, pagar isso em 5 anos... Mas não, será que é o momento? Como isso que o comportamento dos juros está nos mostrando? A gente já tem tendência de alta de que vai fechar o ano batendo quase 12%, né? Igual ao que foi aberto, né, dentro do ano fiscal. Então as pessoas começam ali a se embolar e não entendem que vai ter custo do dinheiro, custo do capital, os 500 mil no final do dia não vai ser esse, serão ali outras estruturas. E a gente começa, então, a ir ruindo, talvez, uma boa empresa, um excelente especialista que não conseguiu entender uma coisa que tem especialistas para poder ajudar. Eu queria que você trouxesse quais são, assim, as principais ameaças que você vê com esse comportamento, né? Como que um efeito como esse de não ser observado e até experiência, né, que você já entrou em empresas que não conseguiu recuperar pelo time está errado, e o que isso acarreta até na carreira, né, desses profissionais? O que mais eu vejo, eles têm uma profunda decepção com a profissão deles. Isso me corta o coração, porque essa confusão da gestão, do financeiro, faz com que eles fiquem muito decepcionados com a profissão, e não é a profissão. Né? É esse olhar para a empresa que ninguém ensinou para a gente. Então, acho que isso é a primeira coisa que me entristece quando eu vejo. A segunda coisa é a parte do endividamento, né? Isso é muito complicado. Então, ele trabalha para pagar a conta. E outra coisa é quando compromete o patrimônio pessoal. Uhum. Então, ele não só já usou o que podia na clínica, como ele já comprometeu todo o patrimônio pessoal dele. E isso é muito sério. Né? E aí ele já não tem mais... E pessoas que estão ali com 60, 70 anos, que trabalharam a vida inteira, que não se organizaram. E a gente, qualquer profissão, gente, a gente tem... Né? A gente chega no auge, ali no topo, e depois é normal e cai. E aí você chega lá com seus 60, 70 anos, você tem que produzir para pagar a conta no dia a dia, porque você não se planejou antes. Então, acho que são esses pontos é o que mais me chama a atenção. Isso é uma reflexão muito importante. A gente está especificamente falando
da área da saúde por ser a sua especialidade, mas se a gente abre um pouco aqui o espectro, a gente vê que isso se replica em todos os mercados, né? Quantas pessoas aí que têm empresas precisam ficar trabalhando no negócio porque não se preparam para uma aposentadoria, que é onde que o M&A vem. Como que você aposenta, empresário? Vendendo a sua empresa. Eu falo que empresa a gente não fecha, empresa a gente vende. A gente organiza os números, faz ela dar certo, porque tudo tem um valor, né? O empresário precisa perceber isso, porque ele pode ter um negociaço na mão e não consegue, né? Às vezes eu não quero mais, como chegou um dia lá nas minhas redes de cafeteria e tal, mas era um negócio que valia muito e teve gente que quis comprar, né? Sim. Então, essa organização financeira, por isso que hoje eu sou apaixonada por finanças, foi que me permitiu isso, né? Fazer essa transição depois e estar aqui hoje conversando com você. Exatamente. E a gente toca agora num ponto muito importante. Aquilo que tem valor é aquilo que a gente consegue mensurar e tangibilizar. E onde que talvez a sociedade tenha uma visão diferente de aquilo que eu mostro é aquilo que eu tenho, e não é isso. Não é isso. Quando a gente vem para a realidade do mundo empresarial, que é uma competitividade imensa, cada vez mais as coisas indo para níveis, né, de até falta de respeito com o profissional autônomo. Quantos dentistas aí têm relatos de um siso no plano de saúde, eles pagam R$50. Mesmo. Uma consulta no plano X de um médico é R$30, que é o repasse do médico. E por que tem, então, pessoas extremamente bem-sucedidas e pessoas que não entenderam como que funciona toda essa arquitetura? E tudo isso volta a isso, interpretação de número para que você tome sua decisão. Se eu tenho que atender 100 pessoas para fazer 3 mil no dia, eu tenho um médico que vende uma consulta por 3 mil, que vai durar 1 hora, qual que é a diferença? Como que ele se posicionou? Exatamente. Como que ele respeitou o dinheiro naquele momento para ele conseguir ter autoridade suficiente para poder ter uma consulta com valor agregado tão alto. E quando a gente olha para trás, olha no staff, a gente vê que o mapa está aberto, é só a gente estudar, desenhar e ter aí essas possibilidades, né, cada vez mais prontas para tomada de decisão. Eu falo que o dinheiro ele não foi feito nem para ser adorado, porque tudo que a gente tem adoração a gente acaba perdendo a mão, e nem para ser odiado, mas o dinheiro ele tem que ser respeitado. A gente precisa entender que ele é parte importante em qualquer parte da nossa vida, goste qualquer um de nós ou não, e ele tem que ter respeito, porque aquela história, né? Dinheiro não aceita desaforo e não aceita mesmo. Exatamente. Então, negligenciar isso é o que eu costumo dizer, é no mínimo burrice. Porque eu sei que ele faz parte do jogo, eu preciso dele. Agora, então, nada melhor do que entender esse meu parceiro aí, que vai ser para a vida toda, da melhor maneira possível. Né? E quando o médico, o dentista, o profissional de saúde, ele se abre a isso, né? Topa o desafio, ele não só melhora a qualidade da empresa dele, mas ele melhora a vida pessoal. Aí ele passa a ter prazer de novo em produzir, porque ele encontrou um equilíbrio. Né? Quando eu entro, o cliente que passou pela consultoria comigo, depois ele tem uma outra etapa, os que continuam, que é a curadoria. Então, na curadoria, a gente acompanha a empresa, mas aí nós vamos olhar para a pessoa física e orientar a parte de investimento. Por quê, Rafa? Porque hoje a nossa geração, eu estou com 48 anos, né? A gente vê que os filhos saem mais tarde de casa. Sim. E os nossos pais não se prepararam para uma aposentadoria. Então, a nossa geração carrega uma dupla responsabilidade de sustentar mais tempo os nossos filhos e de também ajudar os nossos pais, caso eles precisem. E isso é um fato. Isso é um fato. E, assim, se a gente não planejar, separar e organizar, a gente não vai dar conta. Né? E a jornada de trabalho hoje é muito pesada, a competição é muito pesada. Então, essa clareza que essa organização financeira nos traz na empresa, ela também vai trazer uma tranquilidade na vida pessoal, porque a gente acaba planejando e investindo o dinheiro lá na frente para quando a gente precisar. Nossa, isso é algo assim crucial que as pessoas têm que começar a tomar uma consciência maior. Se a gente observar até a própria inversão que a pirâmide no Brasil está tendo, né, que as pessoas cada vez estão ficando mais velhas e com menos filhos, e a nossa geração dos nossos pais eram famílias muito grandes, e que essas pessoas estão envelhecendo e parando de produzir e necessitando cada vez mais de acesso, e o acesso custa
toda essa estrutura, né? É onde que a gente vai ver essa descompensação, né? E isso reflete na economia, que obviamente reflete no meu negócio, no seu, de qualquer pessoa, porque a gente desanda, então, uma estrutura inteira com base nesses conceitos que devem ser básicos, devem ser entendidos. Então, se você tem uma clínica ou se você é médico, é um tipo de conteúdo que você tem que começar a entender, porque senão a gente vai criar aí uma legião, né, de pessoas que conseguem produzir muito, mas gastar ainda mais, e cria-se aí um país que não tem, né, uma saudabilidade financeira como deveria. E assim, quando a gente chega ali por volta dos 40 anos, você começa a estar no auge da sua carreira profissional, né? Então, tem gente que fala assim, Adriana, mas eu não comecei a investir cedo. Tudo bem. Então, se você não tem ali mais aquele tempo todo a seu favor, hoje você tem a sua capacidade de aporte, que é muito maior. Então, aproveite esse momento para poder investir e fazer o patrimônio que você vai precisar lá na frente. Até porque, Rafa, quando ele começa a formar essa reserva e esse patrimônio, ele muda a forma de trabalhar. Aquilo ali passa a ser mais prazeroso do que ter uma obrigação. E aí, quanto mais prazer ele vê na jornada de trabalho dele, melhor ele produz, mais ele ganha. Então, esse entendimento faz muita diferença. O ganhar consciente, né? Não é aquela coisa que você chega ao limite também da sua saúde física, da sua vida pessoal, mas mostra que com inteligência, eficiência, e não é sobre quanto fatura, mas sobre quanto eu consigo gerar de dinheiro, que são coisas totalmente diferentes, é que no final importa. Que adianta a clínica faturar 200, 300 mil por mês e se sobra 30? Por que não faturar 100, mas sobra 50? Exatamente. Fazendo tudo certo, fazendo tudo ali da forma bem mais bem trabalhada. Essa, na minha opinião, é a principal mudança de chave que a gente pode colocar, né? Não é o que fatura, mas sim o como você consegue extrair desse movimento financeiro que você está desenvolvendo. Essa consciência. O que eu tenho visto, inclusive, esse ano foi um ano um pouco complicado, tem sido. Sim, taxa de juros muito alta, oscilação, mercado. Exatamente. Então, começa às vezes com um movimento muito baixo, no outro mês sobe. Então, assim, está uma variação muito grande. E o que eu tenho visto? As clínicas que entendem, né, que o médico, o dentista entende aquilo que ele quer para ele. Consegue ter uma operação muito enxuta no sentido que a equipe, ela trabalha e entrega na sua quase que totalidade, assim, até onde essa equipe consegue produzir. E a gente tem um posicionamento com uma precificação adequada, essas clínicas não estão tendo problema. Elas estão crescendo. E mesmo sendo clínica com perfis diferentes, por exemplo, mesmo eu atendendo o plano e a outra só particular... As particulares, melhor. Mas a clínica de convênio hoje, ela tem um grande desafio, que é o volume, né? E conseguir manter um custo muito baixo para poder ter um lucro no final. Então, aqui o nível de gestão nessa empresa que trabalha com volume, teoricamente é outro. É outro. E eu vou jogar uma pimenta aqui na conversa. O convênio é um problema? Realmente é um ticket baixo. Mas a gente precisa olhar o que eu consigo tirar daquele lead, daquele cliente que está ali para mim. O LTV, já está ali o paciente. Ele pode consumir o quê? Exatamente. Em vez de só demonizar o convênio. Então, assim, deixa eu entender. Meu negócio tem que ter convênio? Agora tem. Tá, se tem que ter convênio, o que de bom eu vou tirar disso aqui para mim? Porque, de repente, eu tenho alguns procedimentos, algumas coisas que o convênio não cobre que eu posso oferecer para esse cliente. Então, quem é o meu cliente? Qual o poder de compra dele? Que tipo de produto que ele quer? Então, se você não conhece a pessoa que está vindo ali todo dia, você vai oferecer o quê para ela? E é exatamente esse ponto que a gente tem que começar a traduzir para o pessoal. Se o paciente já chegou na sua clínica e já está sendo atendido, quanto mais serviços ou produtos você conseguir ofertar, maior é a sua chance. Exatamente. Você já investiu 1 hora, 10 minutos que seja com aquela pessoa. E isso é muito legal, porque eu estava com uma clínica recente, são 6 unidades de imagem e diagnóstico. E aí um senhor de 80 anos, não tinha sucessão, queria fazer a venda da empresa. A gente fez o valuation, ele falou, eu esperava muito mais. Falei assim, doutor, mas por que o senhor esperava mais? Olha aqui, né, uma clínica até de muito tempo. Não, porque o fulano foi vendido por X. Aí começa aquilo que você trouxe lá no início, a comparação com o vizinho.
E aí ele falou assim, eu falei assim, senhor, para você ter então essa estrutura, né, de valor que você deseja, eu precisava que você me entregasse isso daqui de resultado. Tem como você colocar uma gestão na empresa para aumentar o resultado da empresa? Que se sim, daqui 6 meses a gente roda de novo a avaliação da empresa e vamos ao mercado no momento certo. Ah, não, mas eles já me falaram que já que o paciente está aqui para fazer, né, uma tomografia, um raio-x, geralmente ele vem porque ele tem que fazer um check-up, que era para colocar um ponto de coleta que eu ia aumentar a X. Falei, tá respondido, por que você não fez? Entende? Então as pessoas às vezes anseiam ter mais, mas sabe que toda consultoria, todo movimento estratégico que é desenhado por você, ele vai exigir no final uma ação. Não tem jeito. Eu falo que não existe o Ozempic da gestão, gente. O consultor, quando entra, ele vai olhar, vai entender e vai falar, ó, alinhado com o profissional de saúde, a gente desenha o norte e as ações que devem ser feitas. Mas quem vai fazer é a equipe que está lá. Não tem jeito. Achar que o consultor vai entrar e vai fazer para ele, e se algum consultor falar que vai fazer, ele está mentindo, porque na hora que o consultor sair, desaba tudo. A gente precisa entrar, orientar, ensinar para a clínica caminhar sozinho. E aí, em momentos específicos, ele volta a ter contato com a gente quando precisar. Mas a gente está ali para organizar e dar um norte. Por isso que o planejamento estratégico e financeiro ele é tão importante. Exatamente. E traz um ponto também que a gente abre agora para essa segunda aspas aqui. Quanto mais ele amadurece, mais um degrau ele vai conseguindo subir nessa jornada empreendedora. Por quê? Senão ele vai ficar eternamente refém de vender hora. Não quer dizer que seja ruim. Mas se você não consegue trazer, então, pessoas que agregam de acordo com o seu planejamento, é onde que as frustrações vêm. Exatamente. Então ele ficou frustrado nesse exemplo que a gente trouxe pelo valor da empresa, mas a consultoria de gestão tinha orientado a aproveitar o fluxo de pessoas que ele tinha nas 6 clínicas dele, colocar um ponto de coleta de exame de sangue, ele não precisava ter o laboratório, mas receber um pedaço por coletar, que é praticamente uma despesa que já está ali, o aluguel, o colaborador já tem a estrutura montada, e aí a pessoa se frustra por algo que ela entende, mas não quer aceitar. São pontos assim que a gente precisa bater cada vez mais para que eles entendam, né, que não é milagre. Eu não consigo vender uma empresa, mas eu vi que o Hospital Mater Dei lançou na Bolsa por 4 bilhões, por que o meu hospital só vale 400 mil? Por isso. Então, são níveis de gestão, são níveis de governança, são cuidados muito mais profundos que essas empresas que têm valor alto têm, diferente dessas que negligenciam coisas muito básicas e essenciais, né? E tem que ter cuidado também, né? Porque valuation, e quando a pessoa que eu sei, porque eu já fui dono de empresa, na hora que fala que vai vender, a gente que é dono sempre acha que vale mais do que realmente vale. Né? Mas isso, estudos até mostram, isso é do comportamento humano. Exatamente. Quem quer comprar sempre vê uma brecha ali para tentar depreciar, e quem quer vender sempre vê uma oportunidade ali. Faz parte do negócio. E a gente tem que chegar... Por isso que a gente ter os números é tão legal, porque tá ali, ó. Né, um alinhamento de expectativas. E aí, assim, quando você quer vender uma empresa, você tem que estar disposto a abrir mão de alguma coisa também. Né? Então, essa negociação, eu sei porque a gente que vai vender, a gente cria um amor pelo negócio. Mas, gente, é uma empresa. E contra números não há argumentos. É uma empresa. Exatamente. E bola para frente. E aí, o planejamento estratégico, que ele é muito bem feito antes mesmo de tomar uma decisão, eu percebo muito isso. Às vezes a pessoa quer entrar para um processo de M&A que é super complexo e a gente pergunta, mas qual o planejamento para a gente criar aqui as nossas projeções? Não sei, joga aí 10%. Falei, não é assim. Porque o mercado vai te cobrar. Toda a influência que a gente colocar aqui, ela vai ter oscilação no valor da sua empresa. E se a gente não conseguir entregar isso, você está ali tendo um investimento que não tem, assim, o seu tempo ali está sendo perdido com talvez um passo atrás, que é deixar a casa arrumada para todo esse contexto como um todo. E isso que você disse, as empresas nascem para ser vendidas, não é para ficar ali o sócio ad eterno, ou fechar, que foi talvez essa educação empresarial que a gente teve, né? Fulano ficou 20 anos aqui, fechou, e acontece essas coisas. E aí a gente vai trazendo aqui para o mercado
muito mais eficiência, né? Eu acho legal quando você fala de venda de empresa, que eu acho que o empresário, nossa, estou falando até da minha experiência, a gente não abre um negócio às vezes pensando que quer vender, né? Que pode vender lá na frente. Mas, gente, isso é tão sensacional, porque se você organiza uma empresa e ela vale muito, e você vai querer fazer uma outra coisa da sua vida ou experimentar uma outra coisa, olha que legal, aquilo que você fez, que você criou, que você organizou, hoje tem valor e tem alguém que vai continuar tocando. Isso é muito legal. A gente agora vai voltar na nossa conversa da inversão da pirâmide, que as pessoas estão ficando cada vez mais velhas, e por isso que a gente tem um alerta amarelo na economia Brasil. Porque ela pode colapsar por ter menos geração de receita e mais pessoas ali querendo consumir até pela inversão populacional. E a pergunta que eu te faço é, como que o empresário aposenta? Hoje no Brasil? Hoje no Brasil, como que se aposenta um empresário? Ele não aposenta, ele tem que parar de trabalhar o resto da vida, ou então ele vai vender a empresa dele. Uma ou outra. Exatamente. E muitos não entendem isso. E o que eles fazem? Vão ali exigindo saúde, perdendo família, fazendo aquela coisa. A pessoa não aguenta. Não aguenta. Existe uma fase da vida do empresário que eu falo assim, quando a gente está começando, que é o all-in, que a gente se joga na empresa. Nessa fase, eu nem tento muito falar com os empresários, porque ele acha que tudo é por conta da empresa e eu acho que faz parte. Depois de um tempo, a gente começa a analisar, começa a ficar cansativo e essa empresa tem que me dar retorno. Quem passa disso e fica a vida inteira batendo a cabeça. Isso não é saudável, não tem qualidade de vida, ninguém aguenta. Exato. A empresa tem que dar retorno para o empresário. É essa a função das empresas, né? Elas poderem promover soluções através de serviços ou produtos e que essa solução, em um modelo de negócio inteligente, gere um retorno que seja proporcional àquilo que você entrega. Então, mas eu sou o melhor dermatologista, tenho doutorado em pele X. Ok, mas você conseguiu traduzir isso a cunho de se tornar um produto vendável? Porque senão é mais uma ideia, talvez uma hipótese ali, ou um ego falando, e não consegue, né, fazer com que essa mágica do mundo dos negócios ela aconteça, que é justamente esse equilíbrio. Você precisa criar o produto ou o serviço que o seu cliente precisa, entender o que é a demanda da sua origem e qual que é o seu objetivo. Quero ser o negócio ou quero ter o negócio? Isso. Todos estão certos, né? Não é certo e errado, mas sim. Mas é uma clareza de escolha que a pessoa tem que ter. E depois não se frustra. Exatamente. Mas eu queria que valesse mais. Mas por que você não fez esse movimento rodar há 2 anos atrás? Não, mas é só falar com o comprador que ele coloca e vai aumentar o lucro. Não é. Vai lá, meu amigo, ele pode até fazer, mas que ele vai dar um pênalti no seu valuation, ele vai, porque você não entregou. E no final é isso, né? A gente precisa ter essa estrutura de resultados para poder justificar qualquer tipo de investimento. É isso mesmo. Adriana, agora eu queria que você comentasse um pouco sobre o que você tem visto de grandes erros nessas movimentações de tomadas de empréstimos de forma errônea, o que isso tem causado e causa na empresa. Até um exemplo macro, né? Uma empresa que tinha X clínicas e o movimento que eles tomam fazem com que a gente precise, né, ficar alerta, tanto na visão de pessoas, processos, até na escolha e precificação da sua consulta ou até do serviço que eles oferecem nas clínicas. O que são os erros comuns que fazem... Precificação é o primeiro. Preço, eles copiam na internet. Pega do colega e aí muita gente vendendo com margem muito baixa e dando desconto que não é para dar. Segundo, alavancagem financeira. Muito endividamento. Coisas que, assim, são assustadoras. Para a empresa daquele porte. Muito, sabe? E um investimento que você fala assim, como que vai fazer para virar isso, sabe? Então, isso é uma coisa que tem me preocupado bastante. A parte de, precificação, política comercial. Então, assim, quanto que eu posso dar desconto? Como que o meu cliente pode pagar? Planos específicos. Muita gente que ainda tem medo de parcelamento em cartão de crédito. Então, quando a pessoa conhece o fluxo de caixa dela, vê que ele não tem problema de fluxo de caixa, entende que o parcelamento é bem-vindo e ele vai colocar aquela taxa de cartão ali na sua precificação,
Não tem problema nenhum, a margem está ali. Eu acho que esses são os principais erros. E outra coisa, achar que vai ganhar dinheiro sem trabalhar. Então, quando você fala de crescer uma clínica, de ter profissionais parceiros trabalhando, o médico ele pode até sair do cenário principal no sentido de ele atender menos, mas ele está fazendo uma gestão absurda ali atrás, sabe? Muito maior, sim. Muito, muito. Ele está se dispondo a ser um empresário ali dentro da clínica dele. Porque existe uma falsa ideia de que colocar muita gente ali vai fazer ele ganhar dinheiro. E não é assim. Isso tem que estar alinhado com o seu negócio, com o seu planejamento, que tipo de clínica você tem, como é que você vai ser o modelo de parceria com esse médico que está entrando, com esse dentista, enfim. Porque aí sim justifica. Não é porque todo mundo está enchendo a clínica de gente para trabalhar que isso vai funcionar. Quando isso dá certo, é maravilhoso, porque até para um valuation, você gera um outro valor para aquela clínica, para aquela empresa. Mas aí começam os modelos errados, começam a colocar, às vezes, uma fisioterapeuta, uma esteticista, aí começam a ter problemas trabalhistas, por causa de registro. Então, essa mistura que eles fazem, essa confusão, é que tem me preocupado. Nossa, isso foi muito, muito rico até para a gente desmistificar isso, né? Não é que é porque é grande e que é bom, muito pelo contrário, tem que ser aquele elemento enxuto que você consegue entregar, responder ao planejamento estratégico e agir. Responde e age, porque senão ficam aí essas estruturas... É um elefante branco. Com dívidas imensas. A gente pega muito o caso de... eu faturo 1 milhão por mês na clínica. Aí você fala, nossa, para uma clínica é relevante, né? Quando vai ver as estruturas, lucros muito baixos, sonegação, 5 CNPJ. Exatamente. Fala, meu amigo, você não tem uma empresa. Não você tem um penduricalho aí que você criou. Que uma hora vai cair. Que é outra coisa, não querer pagar imposto. Você fala, gente, pelo amor de Deus, isso não existe. Você precisa de uma orientação tributária. Existem, sim. Vai ter equiparação hospitalar, vai fazer livro caixa. Então, pegar, né, fazer uma análise para ver qual é a melhor forma de tributação para aquela clínica. Agora, sonegação é a maior bobagem que faz. Isso uma hora a conta vai. Vem, né? Ainda mais com agora a integração do SPED. Exatamente. O vulgo doce que o governo deu para a gente, que foi o Pix, que agora lastreia absolutamente tudo. Daqui 2, 3 anos vai ter uma base de dados de movimentação na conta física do médico e na empresa dele. E vai confrontar, poxa, você movimentou X, mas você me paga um imposto tão desproporcional? E isso tem sim que ser pensado, né? Ou seja, se você estuda, se você pensa num planejamento tributário, estratégico, como o M&A, num planejamento na visão mesmo de uma gestão orientada por números, né, por resultados, você vai tendo muito mais orientação para tomar decisão. Se você fosse deixar uma dica para esse profissional, o que você compartilharia com ele que, assim, é o que ele precisa saber se ele já sair desse episódio com essa consciência, ele já vai ser ali, talvez, 1 em 10 que vão conseguir entender isso que você queira dizer? Olhe para os números da sua empresa. Por mais difícil que pareça, o financeiro vai ser o seu maior aliado dentro da sua jornada. Vai aos poucos. Começa ali primeiro, contas a receber, contas a pagar, faz o que ele dá conta, mas comece. Porque quem vai ser o pulmão dessa história, quem vai dar o tom do crescimento, vai ser a organização financeira dele. É isso que vai guiá-lo ou para o sucesso Exatamente. Ou para ser um profissional autônomo, talvez espetacular, porém frustrado. Exatamente. Sensacional. Para a gente terminar, então, Adriana, a gente vai fazer aqui um bate-bola rápido. São perguntas. Essa você não preparou, hein? Mas aqui Vamos bem simples mesmo, só para a gente entender mesmo por trás aí de uma pessoa que mentora clínicas, que mentora grandes profissionais dessa área, só para a gente conhecer um pouquinho mais. Como que você descreveria a sua jornada empresária? Surpreendente. De fonoaudióloga, a dona de rede de cafeterias, a consultora financeira. Eu acho que eu me superei. Você foi eclética. Pegando saúde, indo para o varejo e agora... As minhas meninas são assim, quando os amigos perguntam para elas assim, o que sua mãe faz? Elas olham para mim e falam assim, você está com tempo? Ótimo. Mas isso é bom. Dizem que os novos profissionais agora, eles vão ter Exatamente. no mínimo 5 carreiras ao longo da vida, né?
É muito legal. Assim, eu aproveitei da minha época de docência, então minha facilidade para ensinar para os clientes, porque eu ensinava para os meus alunos. Depois, como lidar na operação com os meus funcionários. Então, eu acho que eu sou muito feliz, porque eu tive coragem para fazer a transição de carreira. O financeiro, mais uma vez, me ajudou, porque eu programei e consegui. E 2025 tem mais novidade, porque tem mais mudança. Mas eu sou feliz assim, com os meus desafios. Eu gosto disso. Eu gosto de desafio. Mantenha-se em movimento. O que para você é empreender? Empreender é construir castelos, sabe? É poder tirar aquilo que está dentro da gente e fazer acontecer e falar assim, deu certo. Foi uma aposta, foi uma hipótese, me chamaram eu consegui. De doida e hoje eu estou aqui. É isso. É ter coragem quando ninguém acredita na gente. É ouvir não de todo mundo, é muito solitário. É por isso que momentos como esse são tão importantes para a gente, para o empresário, porque ninguém entende a dor, mas ao mesmo tempo é mágico, porque a gente constrói um sonho, assim, bota de pé um castelo. E o que transforma, né? Uma atitude que você teve, que reverberou positivamente numa clínica, que conseguiu contratar mais 10 pessoas... através aí desse compartilhamento que você conseguiu criar. Hoje, se eu estou aqui, é porque eu odiava financeiro. E por causa das minhas empresas, eu me dispus a aprender. Tive 8, sem uma dívida, no sentido assim, criava uma, ia para outra. Eu sempre tive muito medo de ficar endividada. Até um pouco de burrice, porque às vezes um pouco de investimento, de dívida é bom. Sim. Mas eu tinha um pouco de medo. E foi essa coragem de puxar o financeiro para o meu lado que me trouxe aqui hoje. Então, quando os meus clientes, até postei isso recentemente, como 2 dias atrás, hoje a mesma coisa, que os meus clientes falam assim para mim, Adriana, eu preciso ouvir você, eu confio em você. Então, essa credibilidade que a gente passa no trabalho, isso para mim não tem preço. É a seriedade. É a segurança. É poder entregar aquilo que vai ficar em boas mãos, sabendo das limitações. E a humildade que o empresário também tem que ter. Aqui eu sou bom e aqui eu preciso de ajuda. E tá exatamente. Tudo certo. E é para isso que existe. E se eu cheguei até aqui, né? Porque não? Teve muita gente boa que me ajudou e me apoiou. Ou por que não também me qualificar mais? Exatamente. Sozinho, deixa eu investir em algo que também possa me ajudar nesse caminho. Qual que foi o seu maior desafio como empreendedora? Empreender e ter as minhas filhas. Conciliar a vida, a maternidade com o empreendedorismo. Eu acho que isso, como mulher, para mim, foi... Não o fato de ser mulher, nunca tive problema com isso, mas equilibrar essa questão da maternidade, de ficar perto delas, de querer estar em alguns momentos que eu não podia, isso para mim foi conflitante. Mas isso é a maior conquista. E também que é a sua maior conquista, ter hoje uma empresa e poder... E ter filhas maravilhosas, super bem criadas. Vão para a área da saúde ou para a área financeira? Médica e vai estudar fora. Tá agora aí aplicando já para o vestibular no exterior. Então, eu acho que eu estou conseguindo. Que bom. Pegou então a parte boa, né? Um mercado ótimo que é o mercado da saúde, mas quem consegue entender vão ser os que vão despontar mesmo. Quem que é a sua maior inspiração empreendedora? Meu pai. Seu pai era empreendedor? Meu pai era oftalmologista, era médico. Que legal. E ele era empreendedor, acho que talvez nem tanto, mas ele sempre ensinou para mim e para as minhas irmãs a importância de ser assim. E eu acho que nós somos 3, eu fico até emocionada dele. Meu pai faleceu tem 4 anos e era assim, a minha pessoa, sabe? Sim. E ele sempre botou a gente muito para frente. Eu falo que ele é aquele que no alto do penhasco foi quem empurrou a gente para voar, sabe? Então, o meu maior exemplo foi meu pai. Nossa, que bacana. O meu também é. É bom, né, ver assim que isso transmuta, né? Faz com que a gente perca o medo, vai e desenvolve mesmo, sem nenhuma coragem. E pra gente fechar, então, qual que é o sonho que você ainda quer realizar? Bom que você já dá um spoiler para 2025, hein? O sonho que eu quero... Ixi, é perigoso, hein? Eu quero fazer tanta coisa ainda. De uma fonoaudióloga com uma rede de cafeterias e consultora em finanças, pode vir qualquer coisa de um sonho. Pode vir qualquer coisa. Eu ainda quero estudar mais a fundo a parte de neurociência. Neurociência, que é o comportamento de cognição, entendimento. Eu quero dedicar um tempo para estudar mais
essa parte do comportamento, como as coisas funcionam. Então, eu acho que daqui a uns anos eu ainda vou parar para fazer uma... Eu gosto muito de estudar, adoro. E aí, na hora que as coisas, minhas meninas estiverem maiores, aí eu acho que eu vou parar ainda para estudar um pouquinho de neurociência. Mas até lá ainda tem muita coisa para fazer. Tem muita empresa para ajudar, tem muita gente para a gente mostrar que tem coisas boas, mas que precisam educar e aprender mais. É isso mesmo. Para a gente finalizar, Adriana, coloca aqui então qual que é o @ onde que a gente encontra os seus serviços para um médico, para uma clínica que queira ir mudar de nível, mudar de patamar. Você atende todo o Brasil, estava em Curitiba agora, Belo Horizonte, tem vários clientes aí, todos os estados, e como que a gente consegue contratá-la? Então, só pode entrar no Instagram, é @adriana.martinsg de Gomes. Pode mandar um direct, pode me chamar, eu e a Natália vamos ter o maior prazer de conversar com vocês, bater um papo, e atendo o Brasil todo. Alguns clientes a gente faz presencial também, mas vai depender da distância, da localidade, mas normalmente é feito online e funciona super bem. E se quer aumentar o valuation, então, conversa com a Adriana. Se aumenta o valuation, a gente vende melhor. Exatamente, deixa comigo. Ótimo, muito obrigada pela participação. Obrigada, Rafa, pelo convite. Por ter trazido esse conteúdo de uma forma tão leve para que a gente possa cada vez mais ter uma nação empreendedora, educada, performando. É isso mesmo. Entregando resultados. Amém. Que importa. Conte comigo. Até o próximo episódio, então, pessoal. Até mais.